Hoje eu gostaria de tratar, meu irmão, sobre um assunto muito importante. Como manter a visão espiritual nos dias de hoje. Como é importante nós mantermos uma visão plena das coisas de Deus, como é importante nós mantermos uma visão espiritual em relação a todos os aspectos da vida. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Gênesis, capítulo de número 6, versos 1 e seguintes. Gênesis, capítulo de número 6, versos 1 e seguintes. Veja só o que diz o texto sagrado. Gênesis, capítulo de número 6, versos 1 e seguintes, está escrito assim, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Diga graças a Deus. Veja que desde o princípio, meus irmãos, desde o princípio, nós passamos a ver que as pessoas e a terra começou a haver uma multiplicação. Natural, né? Homem e mulher se casavam e com isso iam gerando filhos. Mas desde o princípio, por conta da perversão, né, do homem, haviam aqueles que eram servos de Deus, filhos de Deus, tementes a Deus, e haviam aqueles que estavam afastados do Senhor e das coisas do Senhor e caminhavam dentro do seu natural, que a Bíblia chama de filhos dos homens. Então, filhos de Deus são aqueles que caminhavam no propósito de Deus, e filhos dos homens, aqueles que caminhavam fora desse temor de Deus. Então, à medida que o tempo passava e eles cresciam, o que acontece? Os filhos de Deus, eles começaram a perceber que as filhas dos homens eram mulheres bonitas, eram mulheres formosas. Não que talvez dentro das filhas de Deus não existiam mulheres bonitas e formosas, mas os olhos deles começaram a se atentar para as filhas dos homens. Talvez como nos dias de hoje. Uma filha de Deus, talvez, ela não vista roupas, talvez tão chamativas e tão provocantes ou sensuais, como talvez filhas dos homens, elas talvez usem. Então, é claro que talvez uma moça que use determinados trajes chame mais atenção do que aquelas que não usem determinados trajes. É o mesmo conflito que até hoje se vivem muitas das pessoas. Quando uma moça, muitas vezes, ela quer chamar a atenção, ela sabe que na forma de se vestir, na maneira de se portar, na maneira de mexer com o seu cabelo, ela vai chamar a atenção. Não é assim? Ela sabe como fazer para tal. Então, os filhos de Deus, a Bíblia diz, que começaram a ser atraídos por estas mulheres, atraídos na sua visão por estas mulheres. E começaram a desejá-las, começaram a querer estar com elas, começaram a querer se unir para com elas. E desde o princípio, Deus, na sua sabedoria, Deus começou a debater com o homem. Deus começou a mostrar para o homem, dizendo, olha, esse não é o caminho, essa não é a forma, não é isso que eu tenho para você. Porque esse tipo de unidade, se você se unir com esse tipo de mulher, se você se unir com esse tipo de pessoas, se você fizer sociedades com estas pessoas, isso não vai dar certo para você. Isso aí vai dar problema. Só que o homem sempre, lá atrás, já estava argumentando com Deus, a ponto de poder dizer, não, Senhor, mas não é bem assim. Não, mas comigo vai ser diferente. Não, mas é que os meus planos são diferentes. Não, mas é que também. Então, veja, chega um momento que Deus diz, até quando eu vou ficar contendendo com o homem?
Até quando eu vou ficar argumentando com o homem? Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Ou seja, porque Deus já estava num ponto em que Deus tentava mostrar o caminho, mostrar a direção, instruir de uma forma, mas o homem argumentava de forma contrária. E Deus estava tentando mostrar, olha, isso não é bom, isso não é pleno. E o homem argumentando, ou seja, chegou um momento que Deus está dizendo, espera aí, eu estou perdendo o meu tempo. Até quando eu vou ficar argumentando com o homem? Porque o homem é carne. O homem, ele é carne. Eu estou tentando mostrar para eles que isto não é bom, esse tipo de associação não é boa. O homem anda teimando e eu estou todo paciente tentando mostrar para ele que a visão dele, a forma como ele está enxergando está errada, mas ele não enxerga, ele não entende. E até quando eu vou ficar fazendo isto? Até quando eu vou ficar tentando mostrar para ele e abrir os olhos dele para que ele veja? Porque a visão dele está deturpada. Essa mesma visão deturpada que a gente vê em Gênesis 6, que é o começo da história da humanidade. Estamos falando de 5.000 anos atrás. Nós não estamos falando de ontem. Estamos falando de 5.000 anos atrás, praticamente. Esse mesmo problema de 5.000 anos atrás, ele continua vivo até os dias de hoje. Porque o homem, ele tem a sua maneira de ver, de enxergar, de olhar, só que se o homem ele não compreender que ele precisa enxergar de uma visão plena e espiritual, e ele quiser apenas enxergar de uma visão natural das coisas, ele vai acabar sempre distorcendo aquilo na qual Deus diz. E isso não vai ser bom para o próprio homem. Se nós observarmos 2 Coríntios, capítulo 6, o Senhor ele fala sobre isso nos dias de hoje a nós também. Você quer ver? Veja só, 2 Coríntios, capítulo de número 6. 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 14. Veja o que diz o texto sagrado. 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 14. Diz assim, ó: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja, o próprio Deus, ele continua da mesma forma, dizendo, pessoal, presta atenção. Não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre o santo e o profano, não há comunhão entre Cristo e Belial. Veja, lá atrás, os filhos de Deus começaram a se engraçar com as filhas dos homens, porque aparentemente elas eram bonitas. Eles desprezaram as filhas de Deus, que eram plenas da mesma forma, mas parece que as filhas dos homens eram mais bonitas. Talvez, quando nós trazemos para a nossa realidade, por quê? Volto a dizer, porque talvez usavam roupas mais provocantes, mais chamativas, porque mostravam mais detalhes do seu corpo para chamar mais atenção, por isso mexiam mais com a masculinidade deles e faziam com que eles tivessem mais interesse em querer estar perto. Mero engano, meus irmãos. Às vezes, Satanás usa de estratégias para nos fazer nos prender a coisas naturais e nos fazer ver as coisas de forma natural, desprezando as espirituais. E não percebemos o risco na qual nós corremos quando deixamos de ter uma visão espiritual das coisas, e ter uma visão espiritual é olhar tudo em conformidade com o que diz a palavra do nosso Deus, para olharmos de forma natural. E olhar de forma natural significa buscar tomar vantagem para aquilo que nos é interessante. Fazer aquilo que muitas vezes supre o nosso desejo, o nosso ego, ou muitas vezes nós julgamos que seja melhor para a nossa vida.
o que é melhor para mim e para você não é o que eu penso, o que eu acho. O que é melhor para mim e para você é aquilo que Deus diz na palavra dele. Quando eu renuncio o que diz a palavra de Deus, eu estou tomando um caminho totalmente ruim para a minha própria vida. Só que muitas vezes eu não percebo isso. Nós temos exemplos claros na Bíblia em relação a isso. Quando nós perdemos a visão espiritual, não somente nós corremos riscos, mas nós colocamos todas as pessoas que nós amamos também em risco. Você quer ver isso? Vamos para Gênesis capítulo de número 13. Olha a importância de manter a visão espiritual. Desde o começo, Deus questiona o homem, dizendo, até quando eu vou contender com o homem em relação a isso? Visto que o homem ele é carne. Até quando eu vou estar tratando com o homem sobre isso? Ou seja, visto que vai diminuir os dias de vida dele. Deus está deixando claro, toda vez que o homem mantiver a visão carnal, ele mesmo reduz o seu tempo de vida. Enquanto o homem mantiver a visão carnal, ele mesmo reduz o tempo do seu sucesso, ele reduz o tempo da sua alegria, ele reduz o tempo, né, de tudo aquilo que é pleno na sua própria vida. A visão espiritual alarga os nossos dias. A visão carnal, ela reduz os nossos dias. Ela reduz o nosso tempo. Veja só, Gênesis capítulo de número 13. Volta para lá. Olha só que interessante isso aqui. Gênesis capítulo de número 13. Presta atenção. Gênesis capítulo de número 13. Versículo de número 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. A Bíblia está falando de Abraão e do seu sobrinho Ló. Abraão, todos sabem, ele era aquele homem chamado por Deus. Abraão, o pai da fé, aquele homem que Deus o chama e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para onde eu vou lhe mostrar. Abraão, aquele na qual Deus chama e dá uma promessa para ele. E Abraão avança juntamente com a sua casa na direção de Deus. E todos aqueles que estavam debaixo, né, da liderança de Abraão, caminhavam segundo a bênção de Abraão. Todos os seus familiares, todos os seus servos caminhavam debaixo desta bênção. E todos iam prosperando debaixo desta bênção que era dada sobre a vida de Abraão. E Abraão tinha um sobrinho, que era praticamente um filho para ele, que era o Ló. E Ló ia crescendo muito. Ló era alguém que tinha também dos seus rebanhos e foi prosperando muito. E chegou um momento que os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló eram tantos que a Bíblia diz que a terra onde eles estavam não suportava, porque o rebanho deles era imenso. E aí veja só o que aconteceu. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Perceba, eles estavam convivendo ali na terra, e ambos estavam crescendo. Só que chegou um momento que o que acontece? Os pastores do Abraão começaram a contender com os pastores de Ló e vice-versa. Começaram a brigar, por quê?
porque iam pastar, talvez um pastava num lugar melhor do que o outro, faltava água ali, enfim, começaram a contender. O Abraão, muito sábio, disse: ô Ló, não vamos viver nessa contenda aqui entre nós, porque nós somos irmãos. Então faz o seguinte, Ló, se você não está conseguindo controlar aí os seus pastores, e não está conseguindo, faz assim, não vamos viver em briga. Então faz assim, se vocês não estão querendo ficar aqui, faz assim, vai para a direita, se você for eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, mas não vamos ficar nessa contenda. Não vamos deixar essa briga atrapalhar isso aqui. Não vamos deixar com que essa briga entre... Então, toma uma posição. O que Abraão está fazendo? Chamando Ló para uma responsabilidade. Ô Ló, toma uma responsabilidade. Chegou o momento de você tomar uma decisão, e você precisa tomar uma decisão certa na sua vida. Você precisa ter uma postura e tomar uma decisão certa na vida. E na vida nós temos que tomar decisões, muitas vezes. Só que as nossas decisões precisam ser com visão espiritual, porque senão a gente corre riscos. O que foi que o Ló fez? Na mesma hora, ele tomou para si a responsabilidade. Levantou os olhos, ele olhou. Visão carnal. Ele buscou aquilo que aparentemente para ele no momento era melhor. O meu problema é pasto. Então onde que tem pasto melhor? Lá, nas campinas do Jordão. Lá nas campinas de Sodoma e de Gomorra. Lá é melhor. Então se sou eu que decido, então eu decido ir para onde é melhor. Eu vou para lá. Ele olhou apenas para a grama que era verde. Ele não olhou para a essência do lugar. Decisão carnal. Visão carnal. As filhas dos homens eram mais bonitas, eram. Está tudo mais decotado, está mostrando mais a perna, está mostrando mais o seio. Que beleza! É. Só que o que importa não é o que está fora. O que importa o que é? É o que está dentro. O que importa o que é? É o coração. As pessoas, nós nos unimos com ela, não é pelo exterior, é pelo interior. A verdadeira pessoa não é o que está fora. A verdadeira pessoa é o que está dentro. Numa sociedade é a mesma coisa, meus irmãos. Às vezes a pessoa pode propor para a gente muitas coisas boas. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. E às vezes quem já fez sociedade e teve problema com sociedade sabe. Às vezes aquele dinheiro que a pessoa diz que tem, ou aquela influência que a pessoa diz que tem, meu irmão, não vale a pena perto da falta de paz, que é você ter uma sociedade ruim, não é verdade? Quem já fez sociedades ruins sabe disso. Então, não é isso. Não é a questão do dinheiro que tem, não é a questão do que é aparente. E a Bíblia chega a dizer, eram maus os varões de Sodoma, e eram grandes pecadores contra o Senhor. Então, quando eu não tenho uma visão espiritual e eu perco a visão espiritual, volto a dizer, quando eu perco a visão espiritual, quando eu decido fora da palavra de Deus. Quando eu decido baseado na minha emoção, quando eu decido baseado na ira, quando eu decido baseado no ódio, quando eu decido baseado na pressão, quando eu decido baseado nas circunstâncias, quando eu decido baseado na minha frustração, quando eu decido baseado na minha tristeza, quando eu decido baseado na minha ansiedade, quando eu decido baseado em qualquer coisa que é natural, que é humana, que é carnal, mas não tem base no que diz a palavra de Deus, porque eu saio totalmente fora daquilo que diz a palavra. Isso é decisão natural. Aí eu olho apenas no momento. Lá é bom, lá é verde, lá é bonito, lá tem grama, lá não vai ter problema, lá eu vou estar sozinho. Então, vamos para lá. Vamos para lá. Ló pega todo mundo e vai para lá. Quem que era o chefe do acampamento? Era Ló ou era Abraão? Geralmente, quem é que decide primeiro? É o chefe do acampamento. Por que Abraão não se preocupou em ele tomar a decisão? Por que Abraão não decidiu ele ir e tomar a decisão primeiro? Por que Abraão não decidiu ele fazer a escolha? Porque quando a minha visão é espiritual, meu irmão, eu não preciso tomar decisões. Eu sei que quem vai decidir para mim quem é? É Deus. Quando eu tenho visão carnal,
Eu preciso decidir. Porque eu tiro Deus de lado. Eu puxo a decisão para mim. Quando eu tenho visão espiritual, eu não preciso decidir. Eu sei que o Senhor, Ele vai dirigir os meus passos. Eu sei que o Senhor, Ele vai me conduzir. Por isso que Abraão não teve preocupação. O Abraão falou: Ló, fica à vontade. Faça o que você quiser. Faça o que tiver no teu coração. Se você for para lá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu só não vou brigar com você. Eu só não vou entrar em contenda com você. Nós somos irmãos. Eu não vou discutir com você. Nós não vamos perder o principal. Eu não vou entrar em rota de colisão com você. O que foi que aconteceu? O Ló puxou para si a responsabilidade. Visão carnal. É para lá. Eu vou. E foi. A história de Ló nós já sabemos. A decisão dele fez o quê? Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo aquilo que ele tinha. Deu um tiro no pé. O Abraão ficou tranquilo. Quando o Ló toma a decisão e se aparta e vai seguir a vida dele, olha só o que foi que Deus disse para o Abraão. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Diga graças a Deus. Aquela terra para onde o Ló foi, pertencia a partir daquele momento a quem? Pertencia a quem? A Abraão. Porque para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, toda a terra era de quem? Abraão. Abraão não estava preocupado. Por quê? Porque até então, quem estava guiando a vida dele, quem era? Meu irmão, tenha a visão espiritual das coisas. Quando eu tenho visão espiritual, eu não preciso abrir mão de nada que eu tenho. Eu apenas fico na presença de Deus. Eu apenas resolvo as coisas na qual o Senhor confia nas minhas mãos, na presença dEle, com tranquilidade, sem ter pressa, sem ter ansiedade, sem ter medo. Eu apenas resolvo. Eu apenas fico calmo. Eu não me entrego e eu não faço alianças que são erradas e que ferem a palavra do meu Deus. É isso que nós precisamos aprender. Nós estamos aliançados com Deus. Nós não fizemos uma aliança com o Senhor. Nós não podemos quebrar a aliança que fizemos com Deus. Não perca nunca a visão espiritual. O que é que Deus diz em relação às nossas sociedades? O que é que Deus diz em relação às nossas escolhas? Como é que nós devemos fazê-las? Nós temos que fazer sempre à luz da palavra. E tomar cuidado, meu irmão, quando nós caminhamos com pessoas que não têm visão espiritual. Porque caminhar perto de pessoas que não têm visão espiritual, isso é um problema para a nossa vida. E, às vezes, nós estamos cercados de pessoas assim e não nos apercebemos. Você quer ver um exemplo disso? Vamos para 2 Reis, capítulo de número 6. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante para nós. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 8. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 8. Olha só o que diz o texto sagrado. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 8. Diz assim, ó: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passardes por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai,
e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Para quê? Perceba isso. Eliseu, ligado na presença de Deus, tudo aquilo que o rei da Síria confabulava em segredo, Deus lhe revelava. E ele falava para o rei de Israel. Por isso, todos os planos do rei da Síria eram frustrados. E o rei da Síria ficou muito chateado e disse: tem algum dedo duro aqui entre nós. Tem algum X9 aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que fica entregando tudo. Nós vamos descobrir quem que é. E, na verdade, fala: não é isso não, rei. Tem um tal de um profeta Eliseu aí lá de Israel. Tudo que o senhor fala aqui, o Deus deles mostra para eles. E aí, ele conta para o rei: é isso que está acontecendo, não tem ninguém contra o senhor aqui dentro. Aqui todo mundo é fiel. Mas Deus mostra. Ah, é? Então vamos mandar prender esse Eliseu aí. Vamos prender esse Eliseu e vamos acabar com isso, porque ele está frustrando os nossos planos. Então mandaram os carros e os cavaleiros para prender Eliseu. Quando o servo do Eliseu sai de manhã, acorda cedo, e aí sai de manhã, abriu a porta e ele olha, ele vê, meu irmão, carros e cavaleiros do exército do rei da Síria para tudo que é lado em volta. O homem volta apavorado, porque ele tinha uma visão natural das coisas. E quando nós temos uma visão natural, uma visão carnal, nossa visão não é espiritual. A gente só se baseia naquilo que a gente vê, a gente teme. E aí, meu irmão, ele voltou correndo e volta: profeta, nós estamos cercados, meu Deus, e agora o que vai ser de nós? Ai, meu Deus, é o nosso fim, acabou, cercaram a gente, não tem para onde sair, não dá para entrar, não dá para sair, estamos perdidos, e agora o que vai ser? O profeta apenas disse: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Você perceba que o profeta, meu irmão, não faz outra coisa a não ser uma única oração: Senhor, abra os olhos desse rapaz. Porque a visão desse rapaz não é visão espiritual. A visão desse rapaz é visão carnal. E ter pessoas de visão carnal do nosso lado é um perigo. Porque pessoas que têm visão carnal do nosso lado tentam nos influenciar negativamente. Quem tem visão carnal tenta nos influenciar trazendo a visão errada que tem para a nossa própria vida. Qual era a visão que aquele jovem tentou trazer para o profeta? Que ele estava perdido. Que para ele não tinha mais jeito. Que para ele não tinha saída. Que para ele não tinha o que fazer. Quem tem visão carnal, meu irmão, nunca vai ter nada de bom para falar para a gente. Quem tem visão carnal sempre vai mostrar o lado errado para a gente. Quem tem visão carnal sempre vai querer mostrar o lado errado da coisa. Qual foi a oração do profeta? Senhor, abra os olhos para que ele veja. Deus, ele precisa olhar de forma correta. Porque se ele não olhar de forma correta, ele continuar com visão errada, ele nunca vai conseguir ver a verdade das coisas. Lá atrás, a visão errada do povo de Deus, dos filhos de Deus, é que as filhas dos homens eram melhores do que as filhas de Deus. Como a visão errada de muitos, meu irmão, é que fazer negócio com ímpio é melhor do que fazer com justo. De que fazer qualquer tipo de sociedade com ímpio é melhor do que fazer com quem é de Deus. É que fazer qualquer coisa que vai de acordo com os meus desejos é melhor do que fazer com aquilo que diz a palavra de Deus. Mas essa é a visão errada das coisas. E eu nunca posso perder a visão espiritual.
O que é que Deus diz sobre a minha vida? O que é que Deus diz sobre o meu casamento? O que é que Deus diz sobre o meu relacionamento com Ele? O que é que Deus diz sobre a minha vida ministerial? O que é que Deus diz sobre a minha vida espiritual? O que é que Deus diz sobre a minha casa, sobre a minha família? O que é que Deus diz sobre todos os aspectos da vida? Quando eu faço qualquer coisa fora do que Deus diz, eu estou tendo visão carnal. Mas quando eu ajo de acordo com a palavra, minha visão é espiritual. Cuidado quando eu ando com pessoas que têm visão carnal. Porque pessoas que têm visão carnal fazem igual o servo do profeta. Vêm e tentam, através do seu relato, confundir a minha vida. E agora, o que é que vai ser de nós? Estamos cercados, não tem para onde ir. Senhor, abra os olhos para que ele veja. Abra os olhos para que ele veja. Olha o que diz o verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Presta atenção. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava como, meus irmãos? Leia comigo. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Ele veio e com a visão dele, qual que foi? Estamos cercados, não foi isso? A visão dele, estamos cercados. Estamos cercados. Meu Senhor, o que faremos? Aí o profeta ora. O profeta fala, não temas, fica tranquilo, fica calmo. Meu irmão, quando a pessoa está estressada, você fala para a pessoa ficar calmo, ela fica doida, não fica? Você já falou para alguém que está estressado, fica calmo? A pessoa parece que ela quer te matar, não quer? Fica calmo? Como é que eu vou ficar calmo? Porque ela não está conseguindo enxergar. Ela está com a visão carnal. Na cabeça dela, ela não consegue ver saída e escape. Ela está no estresse. Ela não consegue ver outra coisa. Então fica calmo. E aí ele ora. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos e viu. E o que acontece? Lê comigo. E eis que o monte estava como? Já estava lá. Sempre esteve lá. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e os sempre esteve lá. A questão é que quem tem visão carnal não vê. Quem tem visão espiritual, vê. Meu irmão, não perca a visão espiritual. A visão da palavra que o Senhor te dá. Olhe com os olhos da palavra sempre. Quando a gente olha com os olhos da palavra sempre, a gente não se perde. A gente não traz o negativismo para a nossa vida. A gente não se perde no meio da caminhada. A gente não deixa com que o natural tome conta da nossa vida, porque o natural vai nos destruir. Até quando eu vou ficar contendendo com o homem? Porque ele é carne, e visto que agora vai reduzir o tempo de vida dele. Deus está falando, visão natural diminui os nossos dias, visão natural reduz o nosso tempo, visão natural encurta os nossos dias. É visão espiritual, é isso que não pode perder. O Senhor abre os olhos para que ele veja. E aí ele viu. Aí quando ele olha, meu irmão, tinha mais carros e soldados de fogo do que exército inimigo. Por isso que o profeta estava tranquilo. Por que você acha que Abraão estava tranquilo quando, no meio daquela discussão toda dos pastores, o Abraão pôde dizer, Ló, toma a decisão aí, meu filho. Escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Fica à vontade, não vamos brigar não, escolhe o que você quiser. Por que Abraão estava tranquilo? Visão espiritual, visão de quem confia, visão de quem consegue enxergar, meu irmão, à frente o que Deus tem para nós. Para de olhar para as circunstâncias do momento, para de olhar para as adversidades do momento, porque às vezes a gente consegue olhar no momento, aquilo vira uma bola tão grande na nossa vida que a gente não consegue olhar para frente e a gente se perde naquilo. Meu irmão, tenha visão espiritual. Visão espiritual vai fazer você olhar para frente.
Visão espiritual vai fazer você olhar para aquilo que a palavra de Deus tem para você. A Bíblia diz que quem olha o vento nunca semeará, quem olha para as nuvens nunca cegará. Para de olhar para o presente, para aquilo que seduz, para aquilo que atrai ou para aquilo que traz medo. Tenha a visão espiritual das coisas. Olhe com o olhar da palavra para tudo. Porque o olhar da palavra vai fazer você ver a solução, vai fazer ver você o escape, vai fazer ver você a conquista. É diferente. E aí olha só o que aconteceu, que bonito. Versículo de número 18. E como desceram a eles, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E o guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Diga aleluia. Meu irmão, você imagina. Desceu aquele exército poderoso. Quando desceu o profeta na presença de Deus com a visão espiritual, vai e ora: Senhor, fere-os de cegueira. Desce os soldados diante do homem que eles queriam prender. Vocês estão no lugar errado, vem comigo que eu vou guiar vocês. E o profeta foi tranquilo guiando eles. Levou eles no meio da cidade de Samaria. Chegou no meio da cidade e falou: Deus, agora abre os olhos dele. Meu irmão, você imagina aquele monte de soldados se dando conta que eles estavam agora no meio do centro do terreno do inimigo. E agora, imagina, estava lá o rei de Samaria, os soldados todos de Israel em volta deles, e eles ali, presa fácil. O rei de Israel podia ter exterminado todos. E o rei queria fazer isso. Mas Eliseu falou: não vai fazer isso com o inimigo. Se você fizer isso, você vai arrumar uma briga maior com o rei da Síria. Dá comida para esses homens. Dá pão e dá água para eles. Trata eles com dignidade. Trata o inimigo com dignidade. Deu pão e água para eles. Quando esses homens voltaram para a Síria e chegaram lá para o rei e disseram: olha, aconteceu isso, isso e isso. Meu irmão, o rei da Síria não teve mais peito de poder enfrentar Israel. Não teve mais guerra. O rei de Israel ficou em paz. Veja o que é visão espiritual. Quando você tem visão espiritual, meu irmão, você acalma situações. Você não arruma mais problemas. Você acalma situações. E é isso que nós precisamos pedir. Deus, abra os meus olhos, me deixa ver. Às vezes, meus irmãos, nós vivemos por conta de visão carnal, nós vivemos brigas, nós vivemos contendas, nós vivemos desavenças. E isso acontece na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa igreja, em tantas coisas. Nós precisamos de visão espiritual, para que nós possamos olhar e não olhar de forma natural, não de forma carnal. Nós precisamos olhar de forma como diz a palavra de Deus, para que nós possamos a cada dia não crescer problemas, mas para que nós possamos a cada dia resolver os problemas e gerar paz, porque é isso que todos nós queremos, caminhar unidos e caminhar em paz. Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós buscamos? E é assim que vai ser. Então, em nome de Jesus, vamos pedir isso para Deus. Deus, se a minha visão está sendo carnal, me ajuda a ter uma visão espiritual, para que eu possa ter paz, paz na minha vida, paz na minha casa, paz no meu lar, paz no meu trabalho, paz nos meus negócios. Me ajuda eu ter essa visão espiritual, para que eu consiga, Deus, olhar para frente, para que eu consiga, Deus, agir, não nos meus impulsos, nas minhas emoções, nas minhas razões, mas que eu consiga agir de acordo com a Tua palavra. Não me deixa, Deus, agir baseado no hoje, baseado no momento, mas me ajuda a agir conforme diz a Tua palavra. Que eu possa fazer dessa maneira, dessa forma,
porque fazendo assim eu vou ser feliz, fazendo assim eu vou ter resultado, fazendo assim meus dias não vão ser encurtados. Não, fazendo assim meus dias vão ser prolongados, fazendo assim as coisas vão fluir de forma melhor em nome de Jesus. Eu quero isso para a minha vida, eu sei que você quer isso para a sua vida, e nós vamos buscar isso em nome de Jesus. Já que hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de renovar nossa aliança com Deus, então essa vai ser a nossa oração nessa manhã. Senhor, que eu não tenha visão carnal, mas que eu tenha visão espiritual, e que eu mantenha essa visão espiritual todos os dias da minha vida em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a isso? Vamos então pedir isso para Deus em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos colocar isso diante do nosso Deus? Aleluia! Glória a Deus por isso. Deus, Ele é maravilhoso. Meus irmãos, levante assim as suas duas mãos para os céus, assim, num ato de fé, e diga assim comigo: Senhor Jesus, coloca uma unção especial nas minhas mãos, e que esta unção possa penetrar em meus olhos e trazer hoje, Senhor, cura completa e total, em nome de Jesus. Coloque essa mão sobre os seus olhos em nome de Jesus, num ato de fé. Isso. E diga assim comigo: Senhor Jesus, que esta unção penetre em minha visão, e que em nome de Jesus, que não haja em mim visão carnal, mas que haja em mim visão espiritual, e que essa visão espiritual seja ampla e permaneça todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Fale com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, porque ela é verdade. Senhor, desde o princípio o Senhor contendeu com o homem por causa disso. Porque o homem deixou de olhar de uma forma espiritual para olhar de uma forma carnal. Os anos, meu Deus, se passaram e isso continua acontecendo. E nós não queremos jamais, meu Deus, fazermos parte desses que olham a vida de forma, meu Deus, carnal. Meu Deus, tantas coisas, Senhor, acontecem no nosso dia a dia, no nosso viver. Tantas coisas vêm, meu Deus, para tentar tirar a nossa visão. Mas ajuda-nos, meu Deus, a olhar não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Meu Deus, nós precisamos disso, porque isso faz, meu Deus, toda a diferença na nossa vida. E é isso, meu Deus, que nós almejamos, ó Pai de amor. Senhor, em nome de Jesus, penetra na nossa visão, Senhor. E que em nome de Jesus, se a nossa visão anda tensa, anda distorcida, se a nossa visão anda falha, se a nossa visão anda embaçada, Pai, em nome de Jesus, cura a nossa visão hoje, meu Deus. Cura a nossa visão hoje, meu Deus. Cura a visão de todos nós, cura a minha, cura de cada obreiro aqui, Deus, cura de cada pastor, cura a de cada membro, cura de cada visitante, Pai. Cura de cada um de nós, Senhor, porque nós precisamos. Nós não queremos ter uma visão carnal, Pai, a ponto de acharmos que as filhas dos homens são melhores do que as filhas de Deus. A ponto, meu Deus, de queremos nos unir às filhas dos homens e desprezarmos as filhas de Deus. A ponto de queremos aquilo que o mundo oferece em contrapartida, meu Deus, das coisas que o Senhor oferece. A ponto de abrirmos mão, Senhor, do que diz a Tua palavra, para agirmos, Senhor, baseados naquilo que o nosso coração deseja. A ponto, meu Deus, de tomarmos decisões baseados no nosso eu, sendo contrários ao que ensina a Tua própria palavra. Porque a Tua palavra diz, meu Deus, que nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu. Mas, Pai, que em nome de Jesus, que possamos ter essa visão clara, essa visão plena, essa visão, meu Deus, objetiva do Senhor. Porque, meu Deus, isso faz a diferença. Ajuda-nos, meu Deus, também estarmos atentos e abre os olhos dos nossos amigos, abre os olhos dos nossos irmãos, abre os olhos das pessoas que amamos, meu Pai. Porque muitas vezes somos influenciados, meu Deus, por pessoas que amamos, mas que, meu Deus, tem também a visão distorcida, Senhor.
Obrigado porque Eliseu não se deixou influenciar, ao contrário, Deus. Ele, meu Deus, na oração, ele fez com que os olhos, Senhor, que estavam fechados do seu auxiliar se abrissem. E nós pedimos hoje, abra os olhos de todas as pessoas que nós amamos, meu Deus, para que também elas possam ver e ver de uma forma espiritual. E consigam, meu Deus, também enxergar de uma forma plena. Porque, meu Deus, nós não queremos que os dias de ninguém se abreviem, mas queremos que os dias de todos se prolonguem. É isso que nós queremos, Senhor. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, em todos os lugares onde estamos e passamos, Pai querido. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, meu Deus, com o coração aberto, nós te buscamos, Senhor, nesta manhã. Por isso, meu Deus, com o coração aberto, nós clamamos pela tua presença, Senhor, nessa manhã. Nós buscamos o Senhor, nós buscamos a tua face, porque estamos certos que o Senhor, meu Deus, está se movendo entre nós. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que jamais sejamos como Ló, que simplesmente são levados pelas campinas do Jordão e se deixam seduzir, meu Deus, por aquilo que parece mais próspero, que se deixam seduzir por aquilo, meu Deus, que parece, Senhor Jesus, mais bonito, que se deixam seduzir por aquilo que parece mais produtivo, que se deixa seduzir, meu Deus, por aquilo que parece, Senhor Jesus, que vai trazer um futuro melhor. Não, Senhor, futuro melhor há no Senhor. O plano melhor existe somente no Senhor, porque é o Senhor que é aquele que tem o melhor para as nossas vidas. Que possamos manter a mesma confiança que Abraão teve e saber, meu Deus, que quando o Senhor decide é melhor, que quando a tua palavra fala, meu Deus, ali está a verdade, ali está o bem para a nossa vida. Oh, Santo Deus, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor é aquele que tem direção certa para nós. E nós te exaltamos na beleza do Senhor, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Nós te exaltamos porque o Senhor é aquele que dirige o nosso viver. E nós a ti te somos gratos, meu Pai. Te somos gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oh, conserva os nossos olhos abertos. Conserva os nossos olhos abertos, Senhor. Conserva os olhos, meu Deus, do nosso espírito abertos, Pai. Para que possamos sempre ver a luz da tua palavra. Enxergar, meu Deus, sempre de acordo com a tua vontade. Meu Deus, enxergar sempre além do nosso natural, mas enxergar de acordo com aquilo que o Senhor diz e ensina. Oh, ajuda-nos, meu Deus, porque o Senhor nos ajudar, tudo será melhor e diferente na nossa vida. Se o Senhor nos ajudar, conseguiremos ver, meu Deus, de uma forma mais ampla, meu Pai. Se o Senhor nos ajudar, conseguiremos ver além das circunstâncias, ver além das evidências, ver além, meu Deus, do natural. E é isso que nós almejamos. O rebadari andele xari anderi andala malama. O rebaduri cam dela baturi andere xarabaduri diri cam dela baturi andala malama. O recamdari andere xarabaduri andre xaduri andri andala baturi malama. Meu Deus, essa é a certeza do nosso coração. E nós te glorificamos por isso, Senhor. O nosso coração, meu Deus, está aberto, Pai. Oh, meu Deus, o nosso coração está aberto. E nós te exaltamos por isso. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e pelo mais que o Senhor fará. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. E dizemos-te muito obrigado por tudo. E você que crê, diga: eu creio, Jesus. E eu te peço, conserva os meus olhos espirituais abertos, para que sempre, Deus, através deles, eu venha enxergar todas as questões da vida. Que jamais, meu Deus, eu venha olhar com os olhos da carne, mas que sempre, Deus, eu possa olhar com os olhos do Espírito. Obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Aleluia. Amém. Irmão, que essa seja a fé do nosso coração.
e que esse seja o nosso posicionamento real. Que nós possamos sempre olhar com os olhos do Senhor e da palavra, e que isso faça uma diferença na nossa vida. Nossos dias não serão encurtados, nossos dias serão prolongados para a glória do nosso Deus. Amém? Sente-se em nome de Jesus. Você de casa, que o Senhor te abençoe. Quero lembrar você que durante a semana, sempre às quartas e sextas, nós temos cultos importantes. Quarta, orando pela família. Sexta, por cura e libertação. E sempre domingo, 10 da manhã e 7 da noite, os dias maiores da igreja. Sempre esse culto especial de busca ao Espírito Santo, de renovação espiritual. Você é convidado para estar conosco, tá bom? Que Jesus te abençoe e eu espero ver você em breve aqui na casa de Deus. Que Ele te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente encerra...